Vou falar um pouquinho, inclusive, Pedrosa é um grande jornalista, eu acho que isso é algo que tem que ser falado, não tem problema nenhum disso, né? De vaidade, brio. Pô, o Pedrosa é um cara aí espetacular, com grandes informações, e a live dele está sendo muito debatida, né, no meio, pelo menos da imprensa, as informações que ele trouxe, e eu vou trazendo aqui para vocês o que ele disse ontem, complementando com o que eu tenho. Bom, Pedrosa traz informações sobre o fato do Vasco hoje buscar negociar Hugo Moura e Tietê. Inclusive, informações é que o Vasco vem, assim, Pedrosa trouxe buscando mercado para esses dois atletas. Bom, o que eu tenho de informação é o que eu ouvi há poucos dias atrás com relação à pessoa de dentro do Vasco sobre o Hugo Moura. A informação é, o Diniz gosta muito do Hugo Moura e eu acho que isso é algo nítido que todo mundo vê, a forma com que o Diniz trata o volante. E o que eu ouvi do Vasco é algo que tem muito sentido. Tá bom, Lucas, a gente libera o Hugo Moura, mas quem vai trazer? Eu acho que essa é uma situação clara com relação ao Hugo Moura. O Vasco ele hoje trabalha na janela de transferência da seguinte forma: se liberar um atleta, tem que buscar uma reposição no mercado à altura ou até melhor. Será que nesse momento o Vasco... E aí, assim, eu acho algo válido para falar. Será que nesse momento o Vasco tem condições de ir no mercado trazer uma peça de reposição à altura do Hugo Moura? Por incrível que pareça, cara, eu não acho o Hugo Moura esse jogador horrível. O problema é que ele tá pichado com a torcida do Vasco por conta de todos os erros. O Hugo Moura talvez em algum outro clube ele vai desempenhar muito bem. Tá? Essa é a minha opinião. O jogador tecnicamente não é ruim. O problema dele hoje no Vasco é emocional, porque ele já entregou 1 milhão de vezes. Mas tecnicamente é difícil do Vasco achar um atleta no mercado como o Hugo Moura. Por incrível que pareça. Talvez por um erro até do mercado, de escassez. Porque se o Vasco se livra hoje do Hugo Moura, o Vasco não consegue ganhar dinheiro pela saída dele. O Hugo Moura é um atleta que tem vencimentos altos no Vasco. E aí se o Vasco se livra do Hugo Moura, ele vai ter que ir ao mercado comprar alguém. Ou seja, para o Vasco hoje não é válido a saída do Hugo Moura. E tem a situação também do Tietê. O Tietê é um jogador diferente do Hugo Moura. Ele tem o respeito do técnico Fernando Diniz por toda a história envolvendo as partes, mas não tem, assim... Eu tava com a palavra na mente, mas eu perdi. Ele não tem o trato do Diniz. Assim, o Diniz ele gosta do Tietê, mas talvez ele não goste tanto do Tietê quanto ele gosta do Hugo Moura. O prestígio, pronto, prestígio com o Diniz. O Diniz ele gosta muito do Tietê, mas ele gosta muito do Hugo Moura, tá? E a situação do Tietê hoje, por conta até das opções que o Vasco tem no elenco, fazem com que seja um atleta, e até pelo mercado que o Tietê é um atleta que tem mais mercado do que o Hugo Moura, faz com que o Vasco da Gama tenha mais probabilidade de deixar o Tietê sair. Pedrosa ontem traz uma informação sobre o Vitória, eu não tenho essa informação, mas o Pedrosa trouxe, eu confio, e essa é a informação. Lucas, tem informação que além do Vitória, Coritiba e Internacional também já sondaram o jogador, só que parou por aí, não avançou. Talvez por conta dos vencimentos, né? Talvez por conta do alto salário do atleta. Então, assim, a situação desses dois atletas nesse momento são essas. Há poucos dias atrás eu perguntei sobre a situação do Hugo Moura e o que eu tive no Vasco ninguém recebeu absolutamente nada sobre o Hugo Moura nesses últimos dias relacionados à saída e também com relação ao Tietê. Então hoje o Vasco não recebeu nada, apenas sondagens por parte do empresário e é a situação. Para sair outros vão ter que chegar e é por isso que o Vasco ainda não liberou esses dois atletas. Então vamos ver, cara. Vamos ver como eu gosto de falar, como serão as cenas desses próximos capítulos. E, inclusive, tá? É bom trazer isso a vocês. Uma frase que eu recebi há poucos dias atrás sobre o elenco do Vasco da Gama. Vamos lá. Todas as operações existentes foram realizadas, tanto saídas como chegadas. Ou seja, nesse momento, não tem nenhum negócio acontecendo no Vasco da Gama. Conversas é diferente de negócios. Negociação hoje não está rolando no Cruz Maltino. Show?
deixe. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.